Eu lembro de pequena, com meu avô, da gente passear pela cidade. Existia 2 polos em Curitiba que eram diferentes dos outros polos. Era o Alto da Glória, essa Casa dos Leões, a Casa dos Fontanas, o Jardim dos Fontanas, era um belíssimo, o Jardim das Rosas, era um belíssimo. E meu avô gostava de passear, e o Batel. E essa casa aqui sempre me chamou muita atenção, principalmente porque essa escadaria fazia parte de um sonho de criança, de princesa. O Palacete ele foi uma obra do Cândido de Abreu. Bom, quando o Palacete foi construído, ele foi concluído no comecinho do século XX e foi um período em que Curitiba assim, sofreu uma grande transformação. E começa uma arquitetura que a gente chama eclética, essa arquitetura que muito própria do que a gente tem aqui no Palacete, que é uma mistura de estilos, é uma releitura de vários estilos. E foi o momento que todos esses técnicos que vieram, eles começaram a dar essa paisagem para a cidade. O Palacete ele tem todo um requinte arquitetônico, ele tem linhas neoclássicas, puxa para o barroco, ele tem alguns detalhes meio Art Nouveau, até assim principalmente na parte de vidros. E esse requinte todo ele demonstra não só o poder da família na época, que pôde importar muito material, mas também todo um requinte dos nossos artesãos aqui locais, aqui de Curitiba mesmo no período. O mais importante da economia paranaense era a erva mate. Hoje temos outras culturas e o Paraná é um estado privilegiado, mas na época foi muito importante. E o Palacete dos Leões representa exatamente essa época, representa exatamente aquilo de bom que existia. O fortalecimento da economia, acompanhando aquele desenvolvimento econômico daquela época, com a erva mate, ele está fazendo hoje, através do Palacete dos Leões, a sua contribuição para resgatar a história, enaltecer a cultura e, principalmente, para que as próximas gerações se orgulhem do Paraná. Bom, nós compramos aqui, de 2004. Esse espaço já estava recuperado, ele já pertencia, vamos dizer, ao acervo histórico da cidade. E nós decidimos dar continuidade ao DNA dessa casa, né? A família já tinha um aspecto cultural forte, de preservação também da arte, da cultura. A IBM tinha preservado esse imóvel e nós queríamos transformar esse espaço em um espaço vivo. O imóvel ele está no meio de uma área verde fantástica, uma botânica extensa e com 2 prédios, né? Um prédio que é o espaço cultural, hoje o espaço cultural BRDE Palacete dos Leões, historicamente chamado de Palacete Leão Júnior, e um outro prédio que é onde hoje funciona a sede do BRDE, que foi construído pela IBM na década de 80 e que, por ter sido construído pela IBM quando aqui ela tinha sede em Curitiba, já é símbolo de inovação. A gente sabe assim que a cada 20, 30 anos acaba se construindo uma nova cidade em cima da outra. É importante você dar vazão a essa nova cidade que vem, mas ter também critérios para saber, dentro dessa cidade que ainda permanece, o que é importante preservar e o que pode contar para gerações futuras uma história e trazer toda uma memória. Se é um imóvel grande e já não tem mais um uso residencial, como é o caso do Palacete, é importante que ele tenha um novo uso, que ele tenha movimento, porque o patrimônio precisa viver, ele precisa respirar. Então, o uso cultural é sempre um uso nobre para um espaço como esse. Só podia ser espaço cultural, né? Quando o banco adquiriu esse imóvel em 2004, logo em 2005 transformou ele, né? Reinaugurou ele como espaço cultural. Não tinha outro propósito. Essa característica, né, de uma instituição que vai assumir um espaço que é patrimoniado e optar por isso ser um espaço cultural, é uma forma de ativar, manter uma memória viva, dar oportunidade para a comunidade de estar acessando esse patrimônio. Um momento que ele vai acontecer por uma arquitetura expressiva, né, dentro de um período, e por sua representação histórica. Então, a hora que o BRDE incentiva uma programação cultural e ativa essa programação de uma maneira
com exposições, o chamamento aberto, né, a novos artistas, né? Você vai criando camadas de leituras e de produção de novas memórias, né? Uma casa que, assim como a sua arquitetura, ela tem um perfil eclético de receber exposições de linguagens variadas, de artistas com pontos de carreiras variados, artistas locais, né, que estão situados aqui no sul do país, mas também com expressão nacional, expressão internacional também. Em 1996 eu perdi a visão e fui perdendo, hoje eu tenho 5%. Por isso que eu faço essa descrição mais ou menos do meu trabalho. Eu trabalho com a pintura principalmente pelo fato do gesto que eu tenho e da memória. Tanto que aqui eu vou fazer uma exposição que é o que resta. O que resta é a memória. E essa memória sempre vai ser uma memória afetiva. É um trabalho que tem essa conotação. Eu trabalho com a ideia da casa, a casa como acolhimento, a casa como paisagem e a casa como história. A casa foi uma musa para mim. E quando eu vejo essa casa aqui, eu imagino de trabalhar dentro e pensando na casa como ela fosse a musa. São essas janelas, essas portas, essa história que existiu aqui. Quantas histórias de amores, quantas histórias de família, quantas dores, quantas alegrias. Eu prefiro pensar mais na alegria. E esse projeto que a gente está iniciando agora com o Museu Paranaense, que se chama Circuito Ampliado, Acervos em Circulação, é uma proposta da gente estar trazendo acervos, no caso do Museu Paranaense, aqui para o Palacete, para ficarem expostos aqui medalhas, rótulos, enfim, outros materiais de leitura desse acervo, mas com foco muito em pesquisar o que a gente chama de patrimônio ervateiro. O exercício para os próximos anos é como está aliando as estratégias do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, com adensar o seu programa de arte contemporânea, possivelmente adensando linhas curatoriais, programas de pesquisa e está contribuindo, né, sempre com essa dinâmica social, né, essa dinâmica contemporânea que vai se moldando, né? A casa já não é a mesma de 100 anos, mas a gente preserva. Então, o tempo todo, uma casa que tem um eixo histórico e também um programa de arte, ele tem que estar sempre num ponto de equilíbrio, mas também de tensionamento entre arte e história, ou seja, entre o passado e a inovação ou o futuro, né? Então, é sempre um desafio para os espaços nesse aspecto, mas é muito instigante, é um terreno fértil.